O livro de Apocalipse é um livro que para nós, às vezes, não é um livro de boas lembranças, né? A gente pega o livro de Apocalipse assim, não sei qual é a sensação que você tem quando abre o livro de Apocalipse. Tem muitos fatores dentro dele que é difícil de você compreender, diagnosticar o que é o quê, e talvez para nós tenha aquela sensação de um livro de muito tumulto. Quem tem a sensação quando vê Apocalipse? Levanta a mão aí. Ou nunca leram Apocalipse? Quem já tentou ler Apocalipse, levanta a mão. Sim, entendi agora porque nem todos têm essa sensação. Tudo bem. Mas quando você lê o livro de Apocalipse, você tem essa ideia de turbulência, de insegurança, por causa de muitas coisas que ele diz que vai acontecer, e muitas coisas que ele diz que vai acontecer está relacionado com cataclismas, com desastres, com grandes alterações ecológicas. Eu não sei se para você o termo apocalipse traz também um sentido de fim do mundo. Quantos, quando ouve a palavra apocalipse, tem esse sentido de fim do mundo? Levanta a mão. E quem não levantou a mão, sente o que com o livro de Apocalipse? Por favor. Você tem opinião? Sim. Você levanta a mão, pelo menos. Eu gosto de interagir, porque a pregação, ela não é construída só quando uma pessoa fala. Você pega os livros da Bíblia, os evangelhos, quando Jesus pregava, havia uma interação com o público enquanto ele pregava. Essa herança oratória e silenciosa do público, enquanto o pregador fala, é greco-romana. Nem no Areópago, nem no início da formação dos pensamentos ou na proliferação dos pensamentos filosóficos era assim. Um público silencioso ouvindo. Sempre havia uma interação. Por isso eu tento resgatar essa parte da nossa cultura bíblica. Você pode ver, por exemplo, Jesus chegava para um cego de nascença e falava assim: o que você quer que eu te faça? Ué, né? Tipo, porque ele queria ver se dentro da pessoa tinha aquilo que ele queria dar para ela. Ele queria extrair da pessoa. Tinha que acontecer uma sinergia para que houvesse um acontecimento. Tinha que haver. Ele perguntava, pode ver quantas pessoas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque tem que haver essa sinergia. Então, quando eu faço perguntas, aqui, tá. Quando eu faço perguntas, não é simplesmente por fazer. Eu quero saber a que tipo de pessoas eu estou me comunicando. Se você está se interessando com o que eu estou falando ou não. Então, eu vou fingir que a gente está começando tudo de novo. Beleza? Ontem eu falei aqui que eu sigo também um estilo bíblico que está em Atos 1:1. Tudo o que Jesus fazia, ele ensinava. Então, eu não gosto de fazer coisas sem explicar o que eu estou fazendo. Então, por isso que eu parei para explicar o porquê eu faço. Porque, para mim, a igreja não é uma plateia. Está comigo? A igreja não é uma plateia. Antes que você pense assim, por eu não ter dito, mas é bom dizer, eu sou pastor de uma igreja local. Já há 8 anos, pastorei uma igreja local. Então, eu trabalho assim na igreja local. E as pessoas interagem, é mó barato. Fala assim, isso aí. Uau! Yeah! Sim! Não! Ok! Dá! Um bando de maluco. Mas é tudo pessoa legal. Não é? Cadê o Shaolin? Eles conheceram 2 pastores da nossa igreja. São pessoas normais, legais. Nancy? Foi uma experiência antropológica, né? Mudou a sua vida essa experiência. Dá um pouquinho de água, que eu estou com sede mesmo. Eu vim de Ipatinga agora, direto no carro. Um caminhão quase quis contato. O caminhão foi cortar 3 caminhões na nossa direção. Sorte que o motor estava atento e foi para o acostamento. Senão, a história que vocês iam ouvir era outra hoje. Ainda bem que vocês vão ouvir Apocalipse
Então, tudo acontece quando a gente está em missão. Meu filho me manda mensagem às 6 horas da manhã, tem 20 anos. Pai, o Gibi fugiu, sumiu. Gibi é o cachorro. Gibi sumiu, não apareceu até agora. Minha filha está desesperada, está botando notícia no Facebook, no Instagram, e o Gibi sumiu. Nosso cachorrinho, Yorkshire. Minha esposa está viajando, eu estou viajando, e tudo acontece quando a gente está viajando, só para tirar a sua cabeça do lugar. Enfim, quase um caminhão quis contato, mas vai dar tudo certo. A gente dá a volta, vai para Tinga, pega um avião, se não for cancelado o voo. Vamos lá, então vamos voltar ao Apocalipse. Trouxe você para mim agora. Apocalipse, capítulo 1. Então, quando você pega o livro de Apocalipse, você tem essa sensação de tempos de fim? Quantos tem? Sim, agora aí, muito bom, parabéns para vocês. Vocês animaram a levantar a mão. Mas a gente precisa mudar a nossa ótica desse livro. Na verdade, a gente precisa mudar a ótica de muitos livros da Bíblia. Mas vamos falar desse hoje. Nós precisamos mudar a ótica desse livro. Primeira coisa, essa palavra difícil, Apocalipse, não quer dizer fim. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. A palavra Apocalipse é a transliteração da palavra revelação. Eu não sei porque mantiveram ela assim, porque nenhum outro livro foi transliterado dessa forma. Então, botaram ou deixaram esse nome com uma intenção, para que ele soasse para você meio misterioso. Entendeu? Talvez se eu falo para você, vamos abrir no livro da Revelação. Aí você, a Revelação eu já sou, né? Já sou moderninho, não sou da Igreja Batista Histórica, eu já aceito Revelação. Então, Revelação é uma palavra mais familiar e não remete a esse teor desastroso, não é verdade? Sim ou não? Revelação é coisa boa. Apocalipse é coisa ruim. Está entendendo isso? Isso é um sofisma. A Bíblia chama isso de sofismas. Quando você ouve uma palavra, abre a gavetinha com a ideia da palavra que você ouviu. E aí você passa a ouvir sobre aquilo que está sendo dito a partir do que você acredita que seja na sua gavetinha. Está comigo? Então, quando a gente desmonta essas gavetinhas, a Bíblia chama de renovação de entendimento. A renovação de entendimento não é a absorção de uma nova informação. A renovação de entendimento é uma mudança na estrutura que administra a informação. Então não basta só você ouvir uma mensagem nova, você precisa ter uma mentalidade nova, para você até lidar com as mensagens que você já ouviu. Eu não sei como a gente consegue ficar ouvindo tantas mensagens. Eu estava hoje vindo para cá e falei assim, meu Deus, eu vou pregar de novo. Eu estou pregando desde sempre, desde segunda-feira passada, terça, quarta. E é para as pessoas diferentes, ainda bem. Porque nem eu prego todo domingo na igreja que eu sou. Na igreja que eu pastoreio, que eu presido. Não, eu não aguento pregar todo domingo. E aí, às vezes, eles me chamam para pregar também lá, quando eu estou. E às vezes eu chego por último, fico lá atrás, fico vendo eles trabalharem, para poder variar um pouco. E eles crescerem também. Então a gente precisa mudar a nossa estrutura de pensamentos, de entendimentos, para poder ter crescimento. E crescimento e desenvoltura na nossa estrutura espiritual, para aprender a lidarmos com o mundo que evolui cada vez mais rápido. O mundo evolui tecnologicamente e involui culturalmente, moralmente. É esse esticar que a nossa geração vive. É um esticar, você se estica a aprender a lidar com tecnologias, por exemplo, um celular, você carrega tudo e ao mesmo tempo com comportamentos imorais absurdos. Não é verdade? No próprio avanço, obrigado pelo sim, no próprio avanço tecnológico, você tem mais facilidade para se tornar mais estranho ainda. Mais imoral ainda. Então, parece que o homem não percebe que ele está se deteriorando. Com o próprio avanço tecnológico, com o próprio avanço da sua capacidade mental,
de criar coisas novas, de inovar coisas. E ele tem essa capacidade de ter uma telinha que você pode conversar com uma pessoa agora no Japão e cometer imoralidades imbecis. Está me entendendo isso? Nós vivemos esse esticar muito grande. Então a gente precisa de uma renovação de entendimento para aprender a lidar com essas questões que o mundo nos apresenta. Porque você e eu, nós sabemos que apenas uma mensagem não tem dado conta do que a gente precisa para o mundo que a gente vive. Nós ficamos cada vez mais acuados no mundo onde a gente vive. E às vezes nos agarramos em armas que não são espirituais. São armas carnais para lutar contra o mundo carnal. Aí dá ruim. Dá ruim que quando você luta contra a carne com armas carnais, você perde. Você perde. Por isso que eu vejo que é uma ilusão a igreja tentar lutar por meio de leis institucionais. Porque são armas carnais. Elas vão nos engolir amanhã. Quem criou o Estado laico foi a igreja. Quem imprimiu um padrão de família para o Estado foi a igreja. E por que a igreja hoje não quer ser ouvida pelo Estado? Porque a igreja não viveu o padrão que ela impôs para o Estado. E agora a gente acha que o problema está no Estado. O problema está quem detém a chave da ciência. Quem detém o conhecimento das coisas de Deus. Quem detém somos nós. O problema não está no Estado. E agora a gente não pode querer obrigar ao Estado a não mudar as leis que nós mesmos não cumprimos. Nós precisamos viver esse evangelho de fato para que ele, depois de nos afetar, afete o mundo onde nós vivemos. Eles vão precisar de provas. Eles não vão aceitar o discurso. Eles vão precisar de experimentar uma transformação em nós para a gente poder impactar eles. Senão vai ser discurso contra discurso. Isso também é uma arma carnal. O poder da convicção está no silêncio. O poder da convicção não está no seu discurso. Jesus não discutia nem com Satanás, nem com os líderes religiosos, nem com as pessoas na rua sobre quem ele era. Ele tinha convicção. Está comigo? João Batista tinha tanta convicção de quem ele era, até quando foram perguntar quem ele era, mesmo ele sendo, ele disse que não era. João Batista, é você o profeta? Não. Não sou eu, não. E continuava batizando. Ele disse, ele não é o Elias, quem é ele? Ele sabia que ele veio no poder do Elias. A opinião das pessoas não alterava o funcionamento dele. E ele também não estava focado em alterar a opinião das pessoas. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele precisava preparar o caminho do Senhor. Ele sabia que habilitar um povo preparado foi o que o anjo falou que ele tinha que fazer. Então, a arma espiritual é o que o anjo falou que ele tinha que fazer. E não tentar convencer por meio do discurso e a opinião aqueles que queriam saber quem ele era. Está dando para me acompanhar? Nós precisamos estar focados no que Deus quer que façamos no nosso tempo. E não ficar respondendo às demandas do tempo. Os problemas desse tempo não são problemas de Deus. Os problemas desse tempo são das pessoas que vivem esse tempo. É um problema deles, não é de Deus. E a gente precisa se tornar a palavra que Deus tem para essas pessoas. Porque os homens que mudaram a sua geração, eles se tornavam a palavra para a sua geração.
Os seus dias de vida levavam o seu nome. Jesus, em Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 7, ele fala o seguinte: desde os dias de João Batista. Está comigo? Os dias dessa pessoa ganhavam o seu nome. Isso mostra a autoridade que ele tinha nos dias que ele vivia. Os dias de Noé, os dias de Ló, os dias de Elias, homens que deram os dias o seu nome. Não importava quem viveu no dia que João Batista viveu e não acreditou que ele era o Elias. Os dias que ele viveu levou o seu nome, porque ele se tornou a palavra que falava sobre quem ele era. O que a igreja precisa se tornar é a igreja que a palavra diz que a igreja é. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se o inferno tem prevalecido, é porque a igreja não tem sido a palavra que a igreja é. Prevalecer contra as portas do inferno não é atacar as portas do inferno. É ser que nós fomos chamados para ser. E é inevitável que o inferno nos limite, entendeu? A palavra que Jesus dá é: eu edificarei a minha igreja. Ela vai crescer e não vai haver o que a limite. Bom, bom. As portas não vão parar ela. Não tem como parar. Então, nosso foco é se tornar a igreja que a palavra fala que ela é. Nós não precisamos de uma palavra nova em relação aos problemas que a gente tem hoje. A gente precisa de compreensão dessa palavra. E compreender, vou te dar um exemplo ótimo que a gente veio conversando no carro. E o casal me contou que o filho deles, Davi, quantos anos tem o Davi? 6 anos. E eles foram explicar para Davi. Davi fez qual a pergunta que Davi fez mesmo? Quando Jesus voltar, o pai vai vir junto com ele? Olha a pergunta de uma criança de 6 anos, né? Essas perguntas fáceis que as crianças fazem. É igual ele perguntou para os pais dele: pai, por que Noé soltou uma pomba, hein? Nem a gente, e o corvo, nem a gente se preocupa com isso. Que legal. Aí eu expliquei para os pais por quê. E quando Jesus voltar, o pai vai vir com ele, e aí o pai explicou: olha, Jesus vai vir, vai reinar durante um período, e depois o pai vai vir com ele. Um novo céu, uma nova terra. Tempos depois, não foi? Vocês perguntaram para o Davi isso, e ele falou: eu lembro que você me explicou. Primeiro ele vai vir, depois de um tempo, o pai vai vir com ele. Ele compreendeu. Ele pode não ter entendimento, ele pode não te explicar os processos, o detalhe, aonde está escrito. Entendeu qual é o versículo? Mas ele compreendeu. O que falta para nós é compreensão. Mais do que dissecar sobre um assunto, entender ponto por ponto. Primeiro eu compreendo, eu tomo aquilo como verdade, depois aquela verdade me liberta. Gera entendimento em mim. Eu vivo por ela e ela vai gerando entendimento em mim. Então eu estou falando tudo isso em relação à palavra Apocalipse. Revelação. Esse livro é um livro de revelação. De quê? O versículo 1 diz: a revelação de Jesus Cristo. Está comigo? Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Fala comigo isso. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse não é a revelação do tempo do fim. Apocalipse é a revelação de como Cristo vai estabelecer tudo que ele conquistou na cruz. Desde o período em que ele ressuscita até a volta de Cristo. Então essas passagens que nós vamos ler, nós vamos ver
para o que foi o sacrifício de Cristo. Porque essa é a revelação da execução final do plano de Deus em relação a Jesus Cristo. E nós, como igreja, precisamos ter uma compreensão do fim, ou seja, para o que Cristo fez tudo o que fez na cruz e ressuscitou, porque essa vai ser a nossa finalidade. Amém, igreja? A finalidade da igreja é trabalhar para que até que Cristo complete o que ele iniciou, realizando através da obra da cruz e a obra da ressurreição. Porque Paulo disse que aquele que começou a obra... Um, dois, três. Aquele que começou a boa obra... Ou completar. A palavra cumprir e completar é a mesma coisa. Completar. Mas você não pode usar mais essa passagem. Você vai renunciar ao uso dessa passagem a nível pessoal. Ok? Amém? Você aceita isso? Mesmo se você não aceite, você vai ter que renunciar. Porque nada na Bíblia pode ser inicialmente a aplicação pessoal. Porque a Bíblia fala de uma pessoa. Começa com no princípio e termina com o princípio. O princípio era o verbo é Deus. Então, Gênesis 1 começa contando como o Pai criou todas as coisas através do Filho, o princípio. E termina dizendo como o Filho vai executar tudo aquilo que ele conquistou na cruz, redimiu, ou seja, resgatou, que é direito dele, porque ele criou. Está comigo? E nós somos igreja. O que nós somos? Uma atividade intermediária. Pós-cruz, ressurreição, até o estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, a nossa existência está confinada nesses dois pontos. O nosso trabalho é o mesmo de João Batista. O que vem após mim é maior do que eu. A igreja precisa ter essa mentalidade de trabalho. O que eu faço agora é por causa daquilo que vem depois de mim. E o que vem depois de mim é maior do que eu. Ou seja, a finalidade da igreja é para a volta de Cristo e não para ela mesma. Então vamos ler a passagem. Por que Deus, ou por que Cristo te salvou? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para nosso Deus, seu Pai. A ele seja a glória no domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos até Apocalipse capítulo 5. Versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Assim reinarão sobre a terra. Agora vamos para Apocalipse 20. Versículo 6. Acharam aí? Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Uma pergunta: para o que Cristo te salvou? Para o que Cristo te salvou? Para o que Cristo te salvou? Para ser sacerdote.
Cristo não te salvou para te levar para o céu. Cristo não te salvou do inferno. O objetivo da obra da cruz, o derramamento do sangue de Cristo, não foi te salvar para você ser salvo. Está comigo? Você foi salvo para ser sacerdote. Constituído sacerdote. O que é ser uma pessoa constituída? É ser dado a ele total condição de exercer a função. A obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, foi para te colocar de novo no plano original de Deus, ser sacerdote. E mais, te constitui, te dá todo o direito necessário para exercer essa função. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E agora, o que o sacerdote vai fazer quando Cristo voltar? O que o sacerdote faz quando Cristo voltar? Reinar. Reinar. Então você foi salvo para ser um sacerdote com o objetivo de reinar sobre a terra. Você não pode se contentar com menos do que isso. Você não pode. O sacerdócio ou ser sacerdote não é coisa do passado. Ser sacerdote ou sacerdócio é um plano do futuro. Não é só algo que aconteceu lá na época de Moisés, que você abre a Bíblia, sabe, de Arão, os levitas, tudo aquilo foi uma sombra de uma realidade futura, uma demonstração de como Deus queria que seu povo fosse, ou que ele vai ser, ou que ele será. A igreja hoje é esse lugar de preparação para o sacerdócio. Ser discípulo é ser preparado para o sacerdócio. A palavra discípulo lá no Antigo Testamento era usado para filhos. Os filhos eram discípulos dos seus pais porque um filho de um sacerdote era sacerdote. O pai treinava o filho dos 12 até os 30 anos, até que ele chegasse na idade para desenvolver o seu sacerdócio com 30 anos. Assim era com os profetas que tinham filhos, ou seja, aqueles que eram dotados do dom de profeta, andavam com os profetas, eles desenvolviam eles. O discipulado é desenvolver a nossa vocação. Se você hoje está na igreja e você crê que o sangue de Cristo te salva, você precisa entrar na finalidade dessa salvação. Você não foi salvo para ser salvo. Você foi salvo para se tornar um sacerdote. Você tem no mínimo 100 anos para se tornar um sacerdote. Para aqueles que têm menos fé, 70. Porque a Bíblia diz que o homem viveu até 70, 80 e chegam a 100. Eu vou viver até os 100 anos. E você? E o que você está fazendo hoje para viver 100 anos? Como você está cuidando da sua vida? Você está vivendo uma vida mais... Você está perdoando, liberando as pessoas, sem mágoa, sem rancor? Está guardando a sua pureza? Porque a maioria dos cânceres dos homens é da próstata, imagina por quê? Como você está? Como você está guardando o seu corpo para viver até os 100 anos?
que você tem colocado diante dos seus olhos? Como você está se preparando como um sacerdote? Quais têm sido as suas preocupações? Nós precisamos parar para pensar nisso. Os coaching hoje estão na moda, porque os coaches agora diz que eu tenho que ter hábito, o poder do hábito. Demônio! Demônio! A Bíblia diz para eu ordenar a minha vida pelo Espírito e não pelo hábito. Obrigado por alguns améns. Alguns crentes aqui tem hoje. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, não hábito. Hábito salva alguém, desenvolve alguém. Todo dia eu boto lá a horinha, faço isso, depois faço aquilo. Isso é demônio. Demônio. Para você tudo é demônio? Tudo que não tem Deus, o Espírito, Jesus é. Para mim não existe campo neutro. Para mim Cristo é Senhor de tudo. Por isso eu posso tudo. Cristo não é Senhor só da igreja. Ele é o Senhor de tudo. Inclusive cabeça da igreja. Mas Ele é Senhor de tudo. Colossenses 1, 13, 14, 15, 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Dele vieram a existir todas as coisas, quer visíveis e invisíveis, quer tronos, soberanias, potestade, poderios. Ele é antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Ele é Senhor de tudo. Se Ele é meu Senhor, eu posso fazer tudo. Se Ele é meu Senhor, eu sou escravo dEle. E tudo que é dEle, eu posso usufruir. Agora, se Ele não é meu Senhor, eu sou escravo do hábito, eu sou escravo da disciplina, eu sou escravo de outras coisas. Porque no mundo não tem campo neutro. Por isso estão ensinando o mundo a ser um escravo. Porque um dia vai vir um homem que vai dizer que é Cristo. E ele vai ser arrumadinho. Vai ser perfeitinho, direitinho, bonitinho. E vai dizer, eu sou o Cristo. E você vai falar, é claro, tão perfeitinho, tão bonitinho. O meu Cristo é feio. Sabe por quê? Vou te falar, desenha. Olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Seu cabelo é como um algodão. Quando ele anda, ele é desengonçado. Porque os seus pés são como de um latão reluzente. Ele não é bonitinho. Ele não é suavezinho. Quando ele fala, ele perfura. E se ele espirra, ele dissipa. Porque ele vai dissipar com o sopro da sua boca os seus inimigos. Vai juntar Egito, vai juntar a Síria, vai juntar a União Soviética, Coreia do Norte, Coreia do Sul, diante, cercando Jerusalém. Ele vai falar, oh! Vai tudo explodir. E no mundo todo vai sair no jornal, existe um louco em Jerusalém, temos que atacar Jerusalém. Esse Jesus que eu creio está aqui, nesse livro, tem mais emoção. Ele não é faca na caveira, é faca na boca. Espada na boca, cara. Ele não é esse negocinho de Jesus, vem cá, me dá um abracinho. Essa imagem de cabelinho... como é o nome que dá, né? Não é pintar de louro não, todo bonitinho, que essa imagem, olho verde, olhando, bem-aventurados. Ele não falava assim, ele era um construtor, e tu já viu o construtor ter mão fina? Tinha cabelo caracolado, vai procurar um judeu de cabelo liso, louro, rapaz,
caracolado, traço forte. Quando ele falava, todo mundo prestava atenção. Ele era macho, como diz o pastor Jorge Linhares, fanático. Não é esse Jesus que parece outra coisa. O cara era bravo. Quando ele começava a falar, todo mundo parava para ouvir o que ele falava. E os doutores da lei falavam, ele fala como quem tem autoridade. Era indiscutível o que ele dizia. Esse mundo bonitinho, pintadinho, não vai existir. O novo céu e a nova terra vai ser toda torta, não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter mar. Se prepara, mas vai ser mais bonito do que é hoje. A gente não pode amar esse mundo como a mulher de Ló amou Sodoma. Sodoma era um lugar luxuoso. Imagem de Sodoma como lugar ruim de viver. O pecado de Sodoma é que eles não queriam que estivesse pobre na sua cidade. Você sabia? Eles deixavam morrer de fome os pobres. Eles matavam. Era uma cidade bonitinha. Por isso, a mulher de Ló não tirava os olhos daquele paraíso. Por isso, Ló, quando foi escolher com Abraão, escolheu os campos do Jordão, perto de Sodoma. Porque é igualzinho a gente escolhe. Se o seu filho passa num concurso para ganhar 10 mil reais e trabalhar na Toyota, você faz culto. Mas se seu filho diz que quer ir para o Afeganistão como missionário, você fala com o pastor e ora contra para ele ir. Viu como é difícil? Viu como é difícil? É difícil. Porque a gente não está exercitando a verdadeira fé. Existe uma verdadeira fé que é vibrante. E você fica brigando com o negocinho com o irmão que passou, não falou a roupinha do fulano. Eu tenho ódio disso. Por isso que nos teus olhos não tem fogo. Não tem paixão no teu coração. Por isso que você não ministra cura para ninguém. Porque você não é movido por compaixão. Você só está cobrando o segundo mandamento para você mesmo, entendeu? Já viu isso? Que a gente cobra o amor ao próximo quando é para você? Pô, tem que me amar. Jesus manda amar o próximo. Quando o outro não está cumprindo, você levanta esse mandamento. Mas o mandamento é primeiro para você, para mim. Não é que você tem que conseguir fazer com que o outro obedeça o mandamento. Você não foi salvo para ser salvo. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você não vai morar em ruas de ouro. Fala para ele. Possivelmente você vai continuar morando em Governador Valadares. É por isso que você não tem autoridade nessa terra. Porque você não ama ela. Tá bom. Ele vai mandar alguém para cá? Com autoridade, então. Então não ora por esse lugar. Não se envolve mais com nada nesse lugar. Se você não tem vontade de reinar aqui. Eu vou embora hoje mesmo.
Mas você está entendendo por que nós não somos efetivos? Por causa desses pensamentos, por causa desses sentimentos. Nós não somos efetivos. Porque nós estamos um enganando o outro. Eu finjo que eu quero e você finge que acredita que eu quero. E a gente vai vivendo junto. Porque melhorzinho que tem por aí é a igreja. A gente precisa mudar esse quadro. A gente precisa mudar. A gente precisa se preocupar se Cristo morreu por mim. Ele morreu por mim, ressuscitou também por mim. Para que eu me torne sacerdote. O que Cristo está fazendo exatamente agora nos céus? O que você acha que ele está fazendo? Sentado lá, aproveitando. Ei, paizão, que céu maravilhoso. Hã? O que você acha que ele está fazendo? Mas a gente não canta assim, eu quero fazer o que você está fazendo, eu quero andar no que você está andando, diga onde fores, eu irei. Hã? Eu vim aqui, no mínimo, para te libertar de uma esquizofrenia espiritual. No mínimo. Para que você professe o que realmente você crê. E o que você não crê, peça ajuda para crer. Tenha pelo menos coragem de ser um Tomé. Tomé pediu para tocar, ele tocou e não ficou de fora. Ele estava lá no aposento alto, meu irmão, recebendo o Espírito Santo. Tudo porque ele tocou. Se você não consegue crer sem tocar, é melhor você tocar para crer do que não tocar e não crer. Você tem que falar, por favor, me dá tua mão aqui. Eu creio. E você vai estar dentro. Yeshua falava, bem-aventurados os que não viram e creram, o que os vossos olhos veem. Mas ele não está dizendo que é melhor os que viram, que não viram e creram. Eles estão falando, cara, que grande desafio eles tiveram. Crer em mim sem ter me visto. Os profetas profetizaram sobre o Messias sem terem visto ele. E aí Jesus explica depois para as pessoas que os profetas viram ele, mas os profetas não sabiam que era ele. Isaías me viu, ele falou em João capítulo 12. Alguém avisa Isaías que aquele que ele viu sentado no trono no capítulo 6 era eu. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Os caras falaram, você é mais velho que Abraão, como? Ele fala, bem-aventurados são esses que não viram e creram. Então, se você precisa tocar, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar mais na letargia. Você não pode ficar na manutenção das coisas que dão errado. Você tem que crescer. Você tem que se desenvolver. Você tem que acreditar que tudo aquilo que Cristo sofreu na cruz, ao ressuscitar, é para te tornar um sacerdócio e você precisa trabalhar para isso. Você precisa trabalhar para isso. Você não pode mais ficar de reunião em reunião. E reunião em reunião. E quando a tua vida tem problema, você quer um gabinete. Na nossa congregação não tem gabinete. Não tem um escritório.
Eu tenho salas de treinamento, escola, cafeteria, livraria. Porque o pastor não é para atender você. O pastor é para desenvolver você como sacerdote. Ele deu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. Santos e obra do ministério é o sacerdócio. Eu acho que você está começando a acreditar nisso. Eu estou ficando feliz. Mas, Fábio, o que Cristo está fazendo agora? Ok? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Eu vou falar para você o que Cristo está fazendo agora. Que hora eu tenho que terminar? 9h30? Oh, Davi. O meu voo só sai amanhã, 10 da manhã, hein? Aleluia. Obrigado por um pentecostal aí, sapateando. Tem algum carismático aí que faz chu? Isso é um carismático pentecostal. Temos? Ó, ele aí, ó. Então, Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Cristo está fazendo à direita de Deus? Intercedendo por nós. E fantástico. Cristo está à direita de Deus, intercedendo por nós. E o que um sacerdote faz? Vocês já fizeram aula, né? O que um sacerdote faz? Ok. Você sabe o que é interceder? Me explica. Vamos para Hebreus capítulo 5. Vamos ver o que faz um sacerdote. Acharam Hebreus capítulo 5? Amém? Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifício pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Aqui está primeiro o exercício de um sacerdócio, de um sacerdote. Ok? Oferecer sacrifício pelos pecados dele e compadecer dos que erram por ignorância. Representar outros. Pedir para que Deus cubra os erros das pessoas por ignorância. Porque ele também é rodeado de fraqueza. Está comigo? Então, a gente sabe que a mesma estrutura que temos são as que os outros têm. Não é porque eu tenho uma função, a minha função
me dá uma estrutura diferente. Não, a minha função me traz uma responsabilidade diferente diante da estrutura que eu tenho e que as pessoas têm. Então, a igreja precisa compadecer dos que erram por ignorância. E comparecer diante de Deus para oferecer ofertas e sacrifícios. Porque nós também somos rodeados de fraqueza. Está comigo? Esse é o primeiro papel sacerdotal da igreja. O versículo 3 explica o que eu acabei de dizer. Por essa razão ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo, quanto também por si mesmo. A igreja trabalha assim, por ela mesma e pelo povo da cidade onde ela vive. Ninguém recebe essa honra de si mesmo, a não ser chamado por Deus, como foi Arão. Assim, Cristo também não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu te gerei, e que também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor está dizendo que ninguém toma essa honra para si. Nós não tomamos essa honra. Não somos nós que decidimos ser sacerdote. Nós lemos em Apocalipse que quem nos constituiu? Jesus, aquele que é o sumo sacerdote. Fomos constituídos por ele para sermos sacerdotes. Então, o nosso sacerdócio é juntamente com o Cristo. Amém? Então, Cristo está intercedendo por nós? Sim? Qual é a principal função da sua intercessão? Quem nos acusará diante de Deus, se é Cristo Jesus que nos justifica e intercede por nós. Então, existe uma oposição contra nós, de acusação, e Cristo está intercedendo por nós. E nós trabalhamos com Ele nessa mesma intercessão, ok? Dos mesmos que acusam a cidade, por exemplo, onde eu vivo, a estrutura espiritual demoníaca que acusa a cidade pelos pecados delas. E nós estamos aqui para interceder contra isso. Está dando para acompanhar? Sim. Então vamos ver como foi a intercessão, ou como foi esse sacerdócio de Cristo quando ele esteve na terra. Porque esse é o modelo que a gente tem que seguir para poder se igualar ao modelo que ele está agora funcionando no céu. Está comigo? Versículo 7. Nos dias da sua vida, ou seja, nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tem sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Embora sendo filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, se tornou fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ok? O que chama a sua atenção? Qual é a grande postura do sacerdócio de Cristo quando ele esteve na terra? Ele compadeceu, mas ele foi ouvido pelo que compadeceu mediante o quê? A sua reverência. Ele não foi ouvido por causa das suas lágrimas. Ele foi ouvido por causa do seu temor reverente a Deus. Está comigo? E a segunda característica, ele foi obediente e foi aperfeiçoado por meio da obediência. A obediência é uma ferramenta de aperfeiçoamento e desenvolvimento do nosso sacerdócio. E ele diz que Cristo é a fonte de salvação eterna, no versículo 9, para todos aqueles que lhe obedecem. Ele só nutre ou sustenta a salvação que ele te deu se você o obedece. Está comigo? Ele se torna fonte de salvação. Uma postura do nosso sacerdócio é uma postura de obediência, de compaixão, de compadecer, de ter lágrimas, de ter clamores, mas
a lágrima e o clamor é baseado pela obediência. Obediência a quem? A Cristo. Por quê? Porque ele foi aperfeiçoado por meio da obediência. E todos aqueles que lhe obedecem, ele sustenta. Está comigo? Esse é o nosso sacerdócio. Esse é o nosso sacerdócio. Agora volta comigo para Romanos 8. O versículo 35 agora começa a nos questionar sobre como lidamos com a intercessão de Cristo. Como lidamos com a intercessão de Cristo? Está olhando aí? Obrigado por o sim. Eu vou insistir com você. Pode falar, ele é chato. Pode falar, eu vou embora hoje. Você vai me ver daqui a alguns meses, eu nem lembrar que eu fui chato. Porque eu sou um cara legal. Amigo. Te amo também. Mengão hoje 6-1. Viu como deu liga? Vamos para cima do Palmeiras, do Cruzeiro. Vamos detonar todo mundo. Não vai sobrar para ninguém. Esse campeonato é nosso. Isso, já está tudo tramado. Sabe por que está tudo tramado? A Globo comprou a Champions League. Está sabendo? Ele fez o Liverpool ser campeão. Qual foi o último clube que o Flamengo venceu no Mundial? Liverpool. Está tudo armado, fica tranquilo. Os que gostam dessas teorias de conspiração, eu te dou uma. O que, irmão? Está repreendido as vozes contrárias. Vamos voltar para a Bíblia, irmão, que a gente estava mais junto, mais unido com a Bíblia. Né? A Bíblia estava fazendo... Pensei que tu ia pegar o microfone, Davi. Tipo, a Bíblia tudo bem, mas vai falar de Flamengo, não. Hã? Mas que bom que a gente, né? Viu como a gente suscita coragem falando de futebol? Que bom a gente teria essa coragem com a Bíblia, né? Fosse verdadeiro também assim com a Bíblia. Hã? Do Galo. Sim, tudo bem. Eu mando uma mensagem quando tiver Flamengo e Galo. Então, gente, vamos voltar para a Bíblia aqui, já deu? 35. Olha a pergunta que Paulo nos faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será as crianças correndo? Por favor, preste atenção em mim. Se as crianças são mais interessantes correndo, eu paro de falar. Eu não estou ligando porque elas estão correndo. Para mim está tudo bem. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Você consegue associar esse amor com a intercessão de Cristo? Com o sacerdócio? Ou seja, Paulo está perguntando: o que pode nos separar da intercessão de Cristo? Do sacerdócio de Cristo, que é feito por amor. É por amor. O que pode nos separar? Ele começa a pergunta: será a tribulação? Ou a angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a privação? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor a ti. Ou seja, como eu retribuo esse amor? Que? Por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio do sacerdócio de Cristo. Agora, conta comigo quantos problemas. Tribulação, 1. Angústia, 2. Perseguição, 3. Fome, 4. Privação, 5. Perigo, 6. Espada, 7. Para quem gosta, 7 é um número de perfeição.
Ou seja, essas 7 ações são ações de aperfeiçoamento do sacerdócio. Cristo passou por tribulação na terra? Opa, tem crente aqui. Angústia? Do Getsemane. Passou por perseguição? Passou por fome? Passou por privação? Perigo? Espada? Esse é o sacerdócio. Por amor ao sacerdócio de Cristo, nós nos entregamos por meio dessas coisas, como ovelhas no matadouro. Todas essas ações, todas essas circunstâncias da vida, é para fazer a gente morrer. Quando você luta contra essas ações, você se separa do amor de Cristo. Você está dizendo: a intercessão de Cristo não é suficiente para mim. E ele, mesmo sendo filho, aprendeu por meio de tudo isso que sofreu. E foi ouvido porque reverentemente obediente, embora oferecendo clamores, gemidos e lágrimas para aquele que o podia livrá-lo. E ele não livrou, mas ele obedeceu. Eu nem vou ler os outros 10, porque isso tem a ver com estruturas espirituais. Se a gente não lidar com os 7, não tem como lidar com os outros 10, tá bom? Porque os outros são 10 que fala de uma ordem espiritual. Isso quer dizer que todos esses problemas são carnais. Cristo passou por eles. Ele venceu o mundo. E Hebreus capítulo 5 é muito sutil quando ele fala: ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele não foi ouvido por muitas reuniões, por muitos clamores. Ele foi ouvido pela reverente submissão. Está pegando isso comigo? Porque a sua postura era de obediência. Tribulação, perigo, privação, fome, vem para aperfeiçoar a nossa obediência e amar a Cristo. Porque o amor de Cristo intercede por nós para que nós não sejamos acusados ou condenados mesmo quando perdemos dentro dessas ações. A ideia é sermos derrotados e amar mais a Cristo. A cruz foi uma contraversão para o sistema do mundo, porque não cabia na cabeça dos reis como um rei recebe o reino morrendo, perdendo. Quando uma igreja pensa assim, Satanás não pode tocar nela. Quem pode parar o Islã se eles não têm medo da morte? A Bíblia diz que um dia na terra vai existir um povo que mesmo diante da morte não amará a sua própria vida. Não tem como Satanás te tocar. Agora, muitas turbulências, tribulações, fome, perigo, nudez, espada, privações que a gente sofre, a gente pensa que é o diabo. E é. Mas quem mandou foi Deus.
João 10:10, o ladrão que vem para matar, roubar e destruir não é o diabo, tá bom? Ali não é o diabo. O diabo não pode te matar. Você pode se matar, o diabo não. Você pode desperdiçar sua salvação. Deus falou com o diabo um dia, está vendo Jó? Vai lá, pode tirar tudo dele. Todas essas turbulências de Jó, tribulação, fome, nudez, espada, era o espetáculo de Deus diante principados e potestades. Era Deus fazendo ele de, olha aqui, ó, quem são os meus sacerdotes? No final da vida de Jó, Jó falou, eu pensava que eu te conhecia, mas eu te conhecia de ouvir falar das pregações de domingo, do culto, do púlpito, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, eu estou entendendo como você move as coisas. E aí Deus fala para o outro amigo de Jó, volta lá, pede para Jó interceder por você. Porque ele é meu representante na terra, ele é meu sacerdote, entendeu? Por que a gente passa por tudo isso? Para que o mundo ouça, vai lá na igreja, eles podem interceder por você. Porque eles também passam pela mesma coisa, porém, morte traz vitória para eles. O sacerdócio é diferente. Quem pode nos condenar? Se é Deus que nos justifica. Quem pode nos acusar? Se é Cristo que morreu por nós. Nós somos, em relação a todas essas coisas, mais que vencedores. É mais do que vencer. É mais. Ele não está falando que você é um vencedor a mais. Ele diz que é mais do que ser vencedor. Ele está dizendo que é uma maneira de vencer que o mundo não entende. Da mesma forma que ele escreveu, Paulo, dizendo que se os poderosos desse tempo pudessem entender, não teriam crucificado o Senhor da glória. É um outro tipo de mente, de coração, é inclinado para outras coisas. Esses vão reinar. Esses reinarão com ele. Porque ele diz, bem-aventurado o que sobreviveu. Meu filho, me ligando, está tudo bem. É só um cachorro. Bem-aventurados aqueles que a segunda morte não tiveram autoridade sobre eles. Entendeu? Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Já é pessoa que já passou por tribulação, fome, perigo, nudez, espada, morreu. E a morte não tem autoridade sobre eles. Mesmo que você morra agora, morra mesmo, é enterrado. Isso não é a pior coisa que pode te acontecer, que possa te acontecer. Quando você morre agora, você é lançado para o futuro. Você vai ficar dormindo, esperando Cristo voltar. Por isso que Paulo disse, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Por isso eu não sei se quero viver ou morrer mais. Você entendeu essa loucura? Paulo vivia essa loucura. Paulo vivia no mundo, ele dizia assim, as pessoas falam, Paulo, Roma te prendeu. Não, não. Eu, prisioneiro de Cristo. Escravo pelo evangelho de Jesus. Não é Roma que me prende. O que me prende é o evangelho. Eu não pertenço a esse mundo. Todos os males que vêm contra mim desse mundo é por causa da minha causa. Esse louco existiu. Saul, da tribo de Benjamim, apóstolo, que escreveu muitos livros que estão aqui. Louco. Preso, escreveu as melhores epístolas.
Porque Deus queria ele preso para poder escrever, porque senão o doido não ia parar. Aquilo que você pensa que é contra você, pode ser Deus extraindo o melhor de você. Eu tenho uma ministra de louvor lá que ela faz cada canção. Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? E outras. E às vezes fala para mim, ó, Fábio, a Sara está mal. Eu falei, que bom. Porque quando ela está mal, ela vem com uma música linda. Rios no ermo, caminhos no deserto, faz vida brotar. Pro seu louvor nada escapa de suas mãos, sua palavra eterna é. Estava mal outro dia, veio com essa música numa reunião. E eu, tá mal, que bom. É muito bom. Quando eu estou mal, é muito bom. Eu escrevo 3, 5 páginas quando eu estou mal. Porque eu preciso me aprofundar mais ainda em como Ele me amou. E aí eu vou lendo o texto, e o mesmo texto tem um outro sentido. E a gente precisa perceber isso. Os nossos olhos precisam ver Deus, no sentido de compreender o que Ele está movendo. Nós precisamos aprender a sermos gratos pela tribulação, a vangloriarmos pela tribulação. Porque essa ainda é leve e momentânea. Não é a grande tribulação. Vai piorar. Então aproveita a leve e momentânea para você se desligar para estar pronto para a grande. Pode? Uhum. Sim. Ela está perguntando quando a gente não se rende, o que acontece? Deus nos mata? Porque é melhor você morto do que ser inútil. Deus mata pessoas. E Ele ressuscita elas também. Lembra quando Paulo falou assim, entrega esse homem a Satanás para que ele seja salvo no último dia? Então, por que Paulo mandou entregar ele a Satanás? Para ele ser salvo? Entendeu? Entrega esse homem a Satanás para que ele seja salvo naquele dia. Porque enquanto ele vivia daquele jeito dentro da igreja, a sua vida era condenada pela igreja. Se ele fosse colocado para fora dela e entregue a Satanás, Deus moveria com compaixão e salvaria ele. E Deus pode fazer você morrer para que você seja preservado. Quando Moisés não se rendeu, Deus falou, Moisés, sobe a montanha, acabou para você. Elias não se rendeu, Deus falou, Elias, eu vou te levar. E vários outros. Por isso que Cristo no Getsêmani, ele chegou no Getsêmani e ele orou 3 vezes, não foi? Se possível, passe de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade.
O que Deus respondeu para Jesus? Alguém sugere? Nada. Essa é a resposta mais poderosa de Deus. Nada. Se Jesus não teve resposta um dia que orou, por que você reivindica ter resposta toda vez que você ora? Quando Deus não te responde, é porque Ele quer que você morra. É a Bíblia, essa doideira. Alguém falou que doideira. O nome dessa doideira é Bíblia. Nós nos achamos demais. E nós não somos nada. Nós não somos nada. Ele nos salvou para nos tornar sacerdotes. E a gente tem que baixar a nossa bola. E entender, não tem outra opção. É isso. Sabe o que é isso? Te entregando para a morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem nem fazer, mas vai. Nós precisamos ser como ovelhas ao matadouro. Não tem outra opção. E você, quando estiver diante do tribunal de Cristo, não vai poder dizer que ninguém nunca te falou isso. A partir de hoje, o que você ouviu, se você não se postura, te condena. E no mínimo, se você não acredita em nada do que eu digo, leia a Bíblia. Só de raiva de mim. Porque eu tenho certeza que isso está aqui nesse livro. Nós precisamos ser um povo de propósito, de foco. Se queremos ser apostólicos, proféticos, isso para mim é apostólico profético. Não é encher linguiça, fazer programação, te falar um nome de palavra, um monte de palavras bonitas. Isso aqui é profético apostólico. Isso é fundamento, isso é base. E nós precisamos ser um povo que anda nisso. Nós precisamos andar nisso. Então o meu convite para você hoje é para que você se entregue como um sacerdote. Como um sacrifício vivo. Alguém que diz, eu não tenho mais vida. Eu sou um sacerdote. Porque a nossa vida vai ser encontrada no sacerdócio.